O debate Abuso Sexual e recebemos os doutores Cláudio Vax, Eugênio Canezin Dalmolin e a doutora Renata Uder Kronberg. O doutor Cláudio é psicólogo pela Universidade da Califórnia, psicanalista, mestre em psicologia clínica pela PUC, membro do Laboratório de Psicopatologia Fundamental do Departamento de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica pela PUC. Membro efetivo da Associação Internacional de Psicanálise Relacional e Psicoterapia e docente do curso de formação em psicanálise do CEP. O Dr. Eugênio é psicanalista, membro aspirante do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiense, doutorando em Psicologia pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, mestre pelo mesmo instituto, professor do curso de Psicologia na Unifil, em Londrina, autor de O Terceiro Tempo do Trauma, Freud, Ferenczi e o Desenho de um Conceito, finalista do Prêmio Jabuti de 2017. Atende em São Paulo e em Londrina. Tem estudado as relações entre violência, traumatismo e clínica psicanalítica. E a doutora Renata é psicanalista, membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sede Sapiense, doutora e pós-doutora pelo Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do IPUSP, e formada em Filosofia pela USP. É professora convidada dos cursos de especialização de Psicopatologia e Saúde Pública na Faculdade de Saúde Pública da USP e Teoria Psicanalítica da PUC. Autora dos livros Cena Incestuosa e Paranoia, da coleção Clínica Psicanalítica, e de Sabina Spirling, Vida e Obra de uma Pioneira da Psicanálise. Boa atividade a todos, bem-vindos. Obrigada. Bom, vou agradecer a presença de vocês novamente. Também gostaria de agradecer a presença da Renata e do Eugênio. Também gostaria de agradecer o Ernesto Duvidovich, que não está aqui ainda, que foi ele que teve a ideia de fazer essa mesa. Então, vamos lá. Não sei vocês, né, mas se tem um tema desses é meio difícil, né, se organizar mentalmente. Então, o que eu vou fazer agora é relatar para vocês um pouquinho qual foi meu processo mental até chegar no tema que eu vou falar hoje. Então, enfim, convenhamos que abuso sexual tem se manifestado em todas as esferas do convívio humano, desde os mais antigos, remotos registros. Temos, por exemplo, a famosa caricatura que retrata o hominídeo paleolítico macho carregando um imenso porrete de madeira com o qual conquista a fêmea desejada e puxando-a pelos cabelos a arrasta até sua caverna para acasalar. Será que isso é abuso? Mas seria isto abuso sexual? E as milhões de escravas de todas as raças que por milênios foram submetidas tanto à maternidade forçada quanto ao bel prazer erótico de seus proprietários. Seria isso abuso sexual? Ainda nos tempos mais atuais, podemos assinalar os grupos fundamentalistas que sequestram jovens para torná-las escravas sexuais. Por exemplo, ISIS, Boko Haram, que de uma tacada só sequestra centenas de meninas. Seria isto abuso sexual? Acredito que para poder ser considerada abusiva, a sexualidade deve estar inscrita num código moral que a delimite via o sentimento de culpa. Sabemos, depois de Freud, que a pulsão sexual que anima a vida é a mais difícil de domesticar em nome da cultura. Então, sem códigos estritos de punições, seríamos todos os presentes aqui, inclusive eu, abusadores sexuais,
tendo como objeto qualquer ser que nos despertasse desejo. Bom, e a partir da inserção e identificação com um certo código moral que delimite as práticas sexuais, que algumas situações e atitudes podem ser consideradas como contravenções e abuso sexual. A contemporaneidade está repleta de situações que se encaixam no abuso sexual, parecendo denotar uma epidemia. Deve ser por isso que o ano passado Ernesto me sugeriu este tema, para montar uma mesa. Uns poucos exemplos recentes disto, não é? Isso tem alguns casos verdadeiramente muito escabrosos, não é? Por exemplo, o caso da Elisabeth Fritzl, que viveu presa durante 24 anos e teve 7 filhos em um calabouço sórdido, sem janelas e de teto baixo, mantida em cativeiro pelo próprio pai, Joseph. Não sei se vocês ouviram isso aí. Aí surge outra pergunta. Como é que um ser humano consegue sobreviver? Assim, que tipo de mecanismo mental pode estar atuando para uma pessoa poder sobreviver? Também temos casos de assédio e abusos sexuais cada vez mais frequentes, que chegam à mídia perpetrados por indivíduos em posições de poder perante suas vítimas. E aqui temos aqueles monstros, né? Começando por Trump, Weinstein, e eu acho os piores mesmo são os padres das igrejas de várias denominações praticantes de pedofilia. Mas diante desta miríade de situações, eu escolhi o abuso sexual de crianças, por ser este um tema bastante polêmico dentro da história da psicanálise. Me refiro ao que poderia ser o tema específico e também o título da minha apresentação hoje, que se intitula Confusões de Línguas entre Freud e Ferenczi. Este gira em torno da importância nuclear que cada um destes autores deu ao abuso sexual infantil factual, na gênese dos distúrbios psicopatológicos. Para tanto, farei um breve estudo historiográfico com o intuito de examinar as diferenças entre a teoria da sedução freudiana e a teoria do trauma de Ferenczi, bem como os desdobramentos que estas diferenças propõem como reflexão para a clínica contemporânea. Embora o fator do abuso sexual infantil tenha sido o denominador comum de ambas teorias, o abuso sexual infantil levantou questões emblemáticas e polêmicas para os dois autores. Enquanto o abandono da teoria de sedução por Freud foi um passo crucial na elaboração da psicanálise e abarcou o tratamento de pacientes neuróticos, a teoria do trauma de Ferenczi contemplou funcionamentos psíquicos que hoje denominamos de não neuróticos, estados limites e borderline. Durante a época da minha formação em psicanálise, pasmem, e eu tenho uma testemunha, uns 35 anos atrás, não é, doutor? Eu tinha uma questão que me intrigava intensamente. Eu pensava assim, haveria consequências e dinâmicas psíquicas diferentes entre casos de abuso sexual infantil que aconteceu
de fato e aqueles que foram meramente fantasiados. Entenderam? Bom, naquela época eu já sabia que Freud teria abandonado a teoria da sedução, introduzindo o complexo de Édipo como eixo teórico que não fazia distinção entre essas duas circunstâncias, como se o efeito traumatogênico fosse o mesmo, independentemente da realidade dos fatos. Tudo era considerado como realidade psíquica. A consolidação das descobertas de Freud sobre a sexualidade infantil provocou uma inversão na perspectiva da gênese do trauma, da figura do sedutor para a força das pulsões. Se nos inícios o trauma resultava da sedução da criança por um adulto, com a nova teorização, os aspectos internos tomaram lugar dos externos na etiologia da psicopatologia. Ele escolheu privilegiar a precedência do regime pulsional sobre as influências das experiências relacionais. Daí derivando a perspectiva que concebe na origem do trauma infantil a violência interna de um corpo pulsional. Para Freud, portanto, diante da intensidade do sexual pulsional, o adulto sedutor perdeu sua relevância clínica. Na origem das perspectivas técnicas de Freud e Ferenczi está também uma concepção distinta do trauma. Sem negar a força das pulsões, Ferenczi conclui que as razões do traumatismo se deviam menos à sensibilidade constitucional do que a tratamentos inadequados, cruéis mesmo, do ambiente. Define assim a estrutura bifásica do trauma, uma primeira fase em que a criança sofre uma hiper ou hipoestimulação, quer dizer, peca pelo excesso ou pela falta do ambiente, seguida em sua busca por reparação de uma experiência de desmentido ou desqualificação pelo adulto a quem ela recorre. Existe uma situação de trauma, o traumatizado vai falar com o adulto e o adulto desmente, quer dizer, não acredita, não dá importância. Bom, voltemos novamente àquele meu momento de 35 anos atrás, no começo da minha formação. Sem ainda conhecer a teoria do trauma de Ferenczi, a experiência me revelava que aqueles sujeitos abusados sexualmente, de fato, manifestavam dinâmicas psíquicas marcadamente diferentes daquelas que eu chamava de neuróticos triviais simples. Assim, surgiu na minha clínica a necessidade de aceitar simultaneamente a existência tanto da fantasia quanto do trauma real. E no plano clínico, ser capaz de discernir e levar em conta as duas ordens. As duas ordens. Tanto da realidade quanto da fantasia. É mais fácil dizer do que fazer. Né? Como é que vai se saber se está perante uma situação factual ou uma situação imaginada, fantasiada? Bom, compreendamos então que é tão grave desprezar o abuso sexual real quanto confundir a fantasia com a realidade. Sob esse aspecto, a negação da ordem psíquica é sempre uma mutilação tão grave para o sujeito quanto a negação de um trauma real. Foi Ferenczi quem, sem abolir a dimensão da fantasia, reivindicou que a psicanálise também levasse em conta a existência de abusos sexuais reais.
como veremos mais adiante, esta reivindicação dele foi totalmente abafada. Por quem? Pelo resto da sociedade psicanalítica. Bom, e como é que é a confusão de línguas entre Ferenczi e Freud, né, que era supostamente o título? Vamos lá. A teoria edípica de Freud da sexualidade infantil enfatizou a sexualidade na criança, ou da criança. O desejo da criança pelos pais se tornou a questão. Simplificando, na conceituação tradicional do conflito edípico, o foco está nos mecanismos intrapsíquicos na criança para resolver o desejo pela mãe e o medo do pai. Esta mudança de foco do abuso sexual real das crianças, como começou o trabalho deles, para suas fantasias sexuais, teve um enorme impacto para a negação do trauma do incesto abuso sexual infantil, tanto na psicanálise quanto na sociedade como um todo. Isto durante grande parte da primeira metade do século XX, quer dizer, os anos de 1900 a 1950. Em vez de esclarecer a prevalência do abuso sexual das crianças e seu papel no desenvolvimento de manifestações psicopatológicas, o trauma causado pelo abuso sexual infantil praticamente desapareceu como preocupação para a psicanálise. Bom, agora temos aqui o paradigma da confusão de línguas de Ferenczi. Isso que eu falei agora, então, é o ponto de vista freudiano. A escola de Budapeste é a escola que não existe, né, mas poderia se dizer assim, os analistas húngaros. O legado da escola de Budapeste pode ser usado para contrastar a visão do Édipo com a teoria da confusão de línguas de Ferenczi. Vejamos. O paradigma da confusão de línguas de Ferenczi retoma a questão da sexualidade infantil, destacando a sexualidade da figura parental abusadora, focando no comportamento perturbado do adulto. A criança não está sofrendo de um conflito edípico, está sofrendo de um trauma emocional proveniente do fato de ter sido molestada por seu pai, sua mãe ou substitutos. O foco deixa de estar na interpretação das dinâmicas edípicas. A conclusão mais significativa que deriva do conceito da confusão de línguas é que a sedução e o abuso sexual infantil não é necessariamente uma invenção da imaginação de uma criança, podendo também ser um evento realmente traumático na vida dessa criança. Aqui diz assim, ai, e agora? Qual foi a reação do establishment psicanalítico dominado por Freud a esta nova maneira de entender o trauma? O paradigma da confusão de línguas estava praticamente perdido para a psicanálise porque Freud e seus seguidores ortodoxos tentaram suprimi-lo. Freud, Jones e outros achavam que a ideia de Ferenczi, que o trauma do abuso sexual necessitava uma nova teoria e um novo método para entender e tratar os distúrbios traumáticos, era considerada inadequada, regressiva e pouco científica. Existe uma dramática história, não sei quantos de vocês conhecem, na tentativa de evitar que Freud apresentasse o artigo Confusão de Línguas no 12º Congresso Internacional Psicanalítico, que foi em Wiesbaden, em setembro de 1933. E também na tentativa de que esse texto não fosse publicado no International Journal of Psychoanalysis. Não obstante a ortodoxia psicanalítica, não obstante a ortodoxia psicanalítica, não obteve êxito
em evitar que Ferenczi apresentasse seu artigo em Wiesbaden, mesmo depois que Freud praticamente o condenou por tê-lo escrito. Por outro lado, Jones obteve mais sucesso e conseguiu evitar a publicação do trabalho no International Journal of Psychoanalysis. Não sei se vocês sabem, mas o Jones tinha uma rivalidade com Ferenczi, uma rivalidade muito invejosa e, enfim, era uma rivalidade entre Jones e Ferenczi em relação perante o pai todo-poderoso daquela horda psicanalítica. Os trabalhos de Ferenczi praticamente desapareceram da psicanálise depois da sua morte em 1933, para ressurgir meio século depois, na década de 80, que é mais ou menos 30 anos atrás, né? Então, aí que eu entrei em contato com isso. Consequentemente, várias gerações de psicanalistas, psicoterapeutas e profissionais na área da saúde mental, inclusive aqui quem vos fala, foram destituídas das ideias e do seu trabalho clínico pioneiro sobre o trauma. Mas por que tanta resistência a essas ideias? Isso agora o título é A Negação do Abuso Sexual Infantil. Como compreender a negação do abuso sexual infantil pela psicanálise? Como vimos, a teoria do Édipo estabelecia a sexualidade infantil como uma questão de fantasia. Para tratar o problema da sexualidade infantil, a psicanálise acreditava que seu desafio era compreender e tratar o complexo de Édipo. Por outro lado, o conceito da confusão de línguas surgiu a partir do fracasso de analistas e terapeutas que não conseguiam tratar sujeitos que teriam passado por experiências reais de abuso sexual infantil. O que fazer então? Estes pacientes seriam inanalisáveis, como acreditava Freud? Ou será que poderíamos modificar a técnica para tratá-los? Esses pacientes, não, a técnica tradicional não era eficaz, essencialmente porque os analistas interpretavam esses eventos como simbólicos e não como reais, deixando os pacientes confusos, alienados e mal compreendidos. O que os pacientes realmente queriam era poder elaborar seu trauma sexual real em relação ao seu abusador e a experiência de ter sido abusado. E não alguém que implicasse que a ideia de ter sido abusado sexualmente era realmente uma função da sua imaginação. Imagina que horror. Isto fazia parte do esforço interno para resolver o problema do Édipo. Interessantemente, Freud, em sua história, fez exatamente isso no fracasso lá com o caso Dora, porque, não sei se vocês lembram, Dora abandonou o tratamento prematuramente porque Freud não lidou com o trauma sexual real dela, causado por um velho amigo da família, insistindo em interpretar seus sintomas como função de suas questões edípicas com seu pai. Para além disso, Freud insistia que o complexo de Édipo era a pedra angular da psicanálise e precisava ser protegido. Infelizmente, proteger o complexo de Édipo se tornou mais importante do que ajudar vítimas de abusos sexuais que tiveram experiências reais. A negação do trauma, do abuso sexual infantil, constituiu, assim, uma tragédia social. Isto porque, vocês vão concordar comigo, o incesto, o abuso sexual, tem sido citado como a forma mais comum de abuso sexual infantil. Algumas pesquisas revelam que até 90% dos abusadores são pessoas que as crianças conhecem, gostam e admiram. Por exemplo, os padres, não é? Isso me dá Enfim, depois a gente conversa. Essas estatísticas realmente confirmam as descobertas originais de Freud e Ferenczi, que a grande maioria dos predadores sexuais das crianças não seriam estranhos molestando crianças, mas sim os pais e conhecidos dessas crianças.
Eu acredito que a reação negativa da comunidade analítica ao trabalho Confusão de Línguas está, pelo menos em parte, relacionada com a percepção que Ferenczi indiretamente estava acusando os pais de classe média de molestarem suas crianças. E também isto com os analistas. Bom, eu vou ter que acelerar um pouco. Voltemos então novamente à minha pergunta de 35 anos atrás, para considerar a diferença nas dinâmicas psíquicas entre aqueles que foram de fato abusados e aqueles que o teriam fantasiado. Surge também uma pergunta de quais mecanismos os sujeitos abusados sexualmente realmente utilizam para conseguir sobreviver psiquicamente perante esse tipo de trauma. No seu célebre trabalho, A Confusão de Línguas entre o Adulto e a Criança, de 1932, Ferenczi ilustrou sua posição relativa à etiologia do trauma, que seria o resultado de uma violação psíquica que o adulto faria à criança. Se verificaria uma confusão de línguas entre o adulto e a criança, entre a língua erotizada e passional do adulto, na qual subjaz inconscientemente o amor, o ódio e a culpa, que se choca com a linguagem da ternura e o carinho das crianças. Durante a vigência do abuso, o funcionamento mental da vítima, agora vamos falar um pouco fenomenologicamente de como é que é essa situação. Durante a vigência do abuso, o funcionamento mental da vítima está tão alterado que se encontra sob o domínio do abusador. Perde seu inteiro funcionamento consciente e sua noção da realidade. O que é pior, para manter a fantasia de ser amada e para evitar sentimentos de abandono e aniquilação, assim como para manter um mínimo de coesão do seu self, a criança se torna escrava emocional do seu abusador. Desenvolve um estado de desespero emocional, submetendo-se incondicionalmente ao abusador, perdendo sua capacidade de lembrar ou falar sobre o trauma e, por fim, desenvolve mutismo. Para sobreviver, o sujeito lança mão de um mecanismo de defesa muito eficaz, chamado por Ferenczi identificação com o agressor. Com o intuito de ganhar aprovação e amor do seu abusador, o sujeito molestado aceita fazer seu jogo. Vítimas de abuso sexual necessitam manter a ficção que seus abusadores se preocupam afetivamente com eles, que precisam acreditar que seus abusadores realmente os amam. A identificação com o agressor leva o indivíduo a renunciar à sua própria visão da realidade, criando um estado dissociativo cujo funcionamento emocional está sendo prescrito pelo outro. Ferenczi chama este modo de ser e estar no mundo um modo autômato. Esse mecanismo de defesa tem consequências específicas no funcionamento intrapsíquico da vítima, manifestadas pela clivagem, fragmentação da personalidade, abandono emocional e isolamento. Os maus tratos sofridos pelas crianças podem ser de várias índoles, não precisa ser necessariamente só sexual no sentido erótico. Hematomas, fraturas, queimaduras, abuso sexual, violência psicológica e casos de negligência. O trauma acontece quando há um ataque ao ego numa idade precoce, onde ocorrem as identificações primárias e as transformações das relações objetais. Quando o medo atinge um ponto máximo, obriga o agredido a submeter-se automaticamente à vontade do agressor, adivinhar os seus desejos, a obedecer cegamente, esquecendo-se de si próprio, identificando-se com o agressor. Segundo Ferenczi,
esse mecanismo de defesa, olhem só, faz desaparecer o agressor como realidade externa e este é incorporado, deixa de ser um objeto e passa a ser uma parte do ego. Dá-se também uma eclosão intelectual que se revela através de uma capacidade de inteligência da criança para avaliar uma situação crítica dirigida no sentido de preservar a vida do ego. A criança que vivencia uma situação de trauma fica super adaptada, desenvolvendo capacidades precoces, hipersensibilidade, superinteligência, clarividência, que lhe permitem lidar de forma mais adaptativa com a experiência dolorosa. Isso aí é a origem do falso self de Winnicott e do bebê sábio de Ferenczi. Bom, agora vamos chegar ao fim. Para concluir, então, é uma parte mais clínica e mais elogiosa. Eu sou um fã do Ferenczi agora. Então, para concluir, eu queria dizer que Ferenczi, como clínico, se dedicou a apurar como o analista deve alterar sua técnica e, assim, levar seu paciente a alcançar o nível de amor de transferência que o permita alcançar a adaptação necessária no decorrer do tratamento, sem se perder em transferências negativas e ainda economizando sofrimentos desnecessários, frutos do passado traumático, bem diferente do normal. Então, propõe para isso outra medida de proximidade analista-paciente que não negue as diferenças estruturais entre as posições, mas permita converter a autoridade opaca do analista na disponibilidade para o afeto, forjando no método que associou ao tato o tatear, uma profunda integração de observação com a experiência de escuta. Ao analista, propôs trocar a severidade rígida e o amor aparente, fazer de conta, pela sinceridade, franqueza, que refletisse uma elasticidade capaz de adaptar a técnica às necessidades singulares, e agora, da criança em cada paciente. Todos temos criança dentro da gente. Intuía que a transparência do analista e seus afetos permitiria ao processo conduzir-se pelos caminhos da transferência positiva, baseada na confiança, enfim, desembocar numa forma de encontro com o sensível. A confiança, diz ele, agora vou falar ele, palavras dele, é aquele algo que estabelece o contraste entre o presente e um passado insuportável traumatogênico, sendo o espaço analítico o ideal que permite ao paciente vivenciar não somente repetições das causas do sofrimento psíquico, mas também e sobretudo discrepâncias entre seu passado traumático e o presente acalentador. Isso, quer dizer, esse fragmento que a confiança aporta como diferença, é isso que levaria o profissional da psicanálise a sair do lugar de suporte da transferência para alcançar o de analista que suporta, permitindo ao paciente um novo começo, a new beginning, dando finalmente um futuro diferente para seu passado. Muito obrigado. Olá, dá para ouvir bem? Sim? Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite do Cláudio para participar desse debate. Com ele e com a minha querida amiga Renata Kronberg.
O tema, abuso sexual, é desses cujo caráter perene não podemos deixar de notar. Ele ocupa o pensamento clínico sempre que algum paciente se aproxima de memórias envolvendo violência sexual. Está na mídia, que de tempos em tempos exibe matéria sobre o assunto e, ao estudar a psicanálise, nos encontramos mais cedo ou mais tarde frente à história dos conceitos e, consequentemente, as tentativas de avaliar o peso das experiências sexuais abusivas na etiologia de determinados quadros. Bom, para localizar o problema, ou dar alguns elementos para que a gente possa pensá-lo, e sem me demorar muito na história da psicanálise, fiquei muito satisfeito, assim, porque eu pensei, puxa, vou ter que falar da história da psicanálise, e aí o Cláudio já fez isso, o que é uma quantidade imensa de trabalho. Mas, então, só para pegar alguns dados, né, gostaria de lembrar que o Freud defendeu, então, né, a teoria da sedução entre 1896 e 1897. A ideia basicamente que defendia que abusos sexuais precoces, antes da puberdade, vividos passivamente, eram o ponto nodal na etiologia da histeria. Na etiologia da neurose obsessiva, paralelamente, também se contava uma experiência sexual precoce e passiva, mas que fora vivida com prazer ou levar a uma reprodução posterior na qual o sujeito passava a ocupar a posição ativa. Leia-se. A até então vítima repetiu o abuso com outra criança que, na nova cena, permanecia passiva. Embora a ideia tenha perdido centralidade em pouco tempo para o Freud, ela apresenta vários elementos que se mantiveram no corpo teórico da psicanálise, dois dos quais eu gostaria de destacar. O primeiro, a passividade é o mais próximo do inferno no mundo freudiano e deve ser evitada a todo custo. E o segundo, a atividade, mesmo quando restrita à sensação de prazer, conscientemente incontrolável, gera culpa. Esses elementos são importantes, a meu ver, porque eles permanecem, com algumas alterações, no cerne do pensamento freudiano e de boa parte dos autores que se dedicaram a entender situações como as de trauma sexual. Carl Abraham, por exemplo, escreveu um texto em 1907 no qual procura discutir por que algumas crianças se submetem com mais facilidade às investidas sexuais dos adultos, enquanto outras fogem ou reagem, e por que algumas crianças silenciam sobre os abusos que sofreram, enquanto outras parecem não hesitar em contar o que ocorreu. O determinante para as diferentes atitudes, ele argumentou, estaria na sensação prazerosa quando da experiência, na opinião dele, de excitação devido à expectativa, que seria responsável pela submissão e pelo silêncio posterior. Esse último, né, o silêncio, devido à atribuição de responsabilidade subjetiva pelo que aconteceu e, portanto, pela culpa que a criança pode sentir após o abuso. Se o indivíduo percebe um estado de excitação na expectativa sobre o que vai ocorrer, um pré-prazer, na opinião do Abraham, ele atribui a si mesmo atividade e, consequentemente, responsabilidade subjetiva pela experiência. Na exposição de Abraham, que espero ter sintetizado fazendo justiça ao autor, o pendor à atividade, seja ela objetivamente identificável ou não, é a chave de leitura fundamental para a compreensão dos processos psíquicos na dinâmica do abuso. A vítima, digamos assim, tende a viver ou a organizar a experiência, mesmo aquelas de natureza mais traumática, atribuindo-se um papel ativo no desenrolar da cena. E isso não é qualquer bobagem, embora descreva somente um aspecto desse processo. Caso possamos discordar das conclusões de Abraham, e acho que devemos fazê-lo, não cabe dispensar inteiramente o móvel de sua leitura do fenômeno no que tange à identificação da atividade como escolha subjetiva preferível frente a um abuso sofrido. Na verdade, sou levado a crer que ponto semelhante merece ser destacado em toda a experiência de natureza traumática e não há nada de novo nessa compreensão. Freud a fizera de modo introdutório já em 1914, em Recordar, Repetir e Elaborar, sem indicar o fundo traumático das experiências que eram repetidas como forma de lembrar. 6 anos depois, em Além do Princípio do Prazer, encontramos a passagem da passividade à atividade, cujo paradigma torna-se a brincadeira do for-dar,
brincadeira do neto do Freud jogando o carretel para dentro do berço, como uma tentativa de domínio e de ligação da excitação disruptiva gerada pelo trauma. Mas há um outro problema que surge a reboque das tentativas de compreender o trauma. Algumas repetições, a compulsão à repetição, parece manter o indivíduo na posição passiva. Não há passagem aparente rumo à posição ativa, mas repetição da cena ou de seu enredo com a mesma atribuição de papéis. Bom, nesse momento, poderia aqui rumar para a leitura ferenciana do abuso sexual, e o Cláudio já apresentou muito bem essa ideia. É uma teoria brilhante, então, sobre a interação passional de natureza sexual e ou violenta entre a criança e as figuras de autoridade da qual depende. Mas eu vou seguir um outro veio aqui, considerando que a Renata, o Cláudio e vocês agora estão familiarizados com as ideias do Ferenczi sobre o assunto. Hoje, estou interessado em uma dificuldade do trabalho clínico com crianças vítimas de abuso que está relacionado ao problema que Freud notara e discutira em 1920, a repetição da posição passiva. Um clínico de mão cheia chamado Stephen Pryor, um psicanalista norte-americano, escreve que, eu vou citar o Pryor algumas vezes porque é precioso o trabalho, escreve que, abre aspas, para a maioria dos terapeutas, o ponto nesse trabalho, com vítimas de traumas sexuais severos, que é mais difícil, ocorre quando a criança pede ao terapeuta que a abuse. Obviamente não de fato, mas por meio de brincadeiras que fazem uso de mediadores simbólicos mais ou menos sofisticados. Algo como se o neto de Freud, que cria a brincadeira do fordar, não jogasse seu carretel para longe ou para dentro do berço e o puxasse de volta, para, na opinião do avô, dominar a situação e vingar-se da mãe, que se afastava dele. Mas, ao invés disso, pedisse para ser abandonado no quarto, para ser ignorado, para ser deixado só novamente. A dinâmica, aqui, não seria organizada exclusivamente ao redor da passagem da passividade à atividade. Fui abandonado, abandono eu mesmo. Mas da manutenção ou retorno à passividade enquanto organizador da interação com os objetos. Sobre a análise com crianças vítimas de violência sexual, o Stephen Pryor afirma, abre aspas, para a criança seriamente abusada, as relações humanas apresentam somente duas possibilidades radicais: ser um abusador ou ser abusado. O terapeuta frequentemente se encontrará escalado para o papel de vítima ou de agressor, com somente tênue permissão para ser um observador ou um aliado. Tal efeito do trauma severo, a condensação da complexidade das relações humanas em duas possibilidades radicais, ou vítima ou agressor, reproduz-se na sessão, na dinâmica transferencial contra transferencial, por meio das identificações projetivas, das encenações que o paciente empreende e para as quais convida o analista, e das passagens ao ato que, eventualmente, ganham expressões durante o processo terapêutico. Pryor faz a seguinte observação, abre aspas, a maioria dos terapeutas estão bem confortáveis ocupando, durante as encenações em sessão, o papel da vítima e falando para a criança nesse papel. Ser um agressor, engajar-se numa brincadeira ou num drama em que a criança é atacada ou violada pela figura do analista é outro assunto. Fecha aspas. Vejamos com algum cuidado essa ideia. O paciente vítima de abuso sexual conserva dois caminhos para o domínio da experiência, um ativo e outro passivo. Melhor seria dizer que essas duas possibilidades de posicionamento radical alternam-se nas relações que estabelece, por vezes, com o mesmo objeto. A reprodução da experiência abusiva na análise, por exemplo, ora coloca o paciente na posição ativa e o papel de vítima cabe ao terapeuta, ora coloca o paciente na posição passiva e o papel atribuído ao terapeuta é o de agressor. Diz o Pryor, abre aspas, conforme essa brincadeira torna-se mais robusta, o deslocamento é perdido tanto pelo terapeuta quanto pelo paciente. Ou seja, os mediadores simbólicos tornam-se mais pobres, menos sofisticados e mais crus. E ele continua, a brincadeira começa a parecer-se com os mesmos eventos que traumatizaram a criança originalmente. Fecha aspas.
O efeito dessa purgação do trabalho de deslocamento e de simbolização é a aproximação da experiência traumática com sua natureza de passividade radical para a vítima, junto aos sentimentos despertados quando da experiência original e dos processos defensivos que entraram em ação. O argumento de Pryor é que essas reencenações de natureza crua, que colocam o analista numa difícil posição ao fazê-lo confrontar-se com sua própria agressividade, permitem a compreensão de e o trabalho analítico com um aspecto da experiência de violência sexual que ficaria escamoteado caso o paciente resumisse suas brincadeiras e encenações a ocupar a posição ativa na reprodução de uma cena em que originalmente ocupou a posição passiva. Dito de outro modo, há uma dimensão fundamental da experiência abusiva e de suas consequências que demanda, para ganhar expressão e ser analisada, a concordância do analista ou do psicoterapeuta em ocupar as mais variadas posições prescritas pelo paciente, inclusive aquelas que lhe são desconfortáveis. Para Pryor, com quem estou de acordo, chegar tão próximo da reencenação permite a compreensão e a transformação do núcleo dessa dinâmica por 3 motivos que merecem a citação. Primeiro, diz o Pryor, a reencenação, simbolicamente mediada, volto a repetir, é necessária para a criança sentir-se realmente ouvida e acompanhada pelo terapeuta. O outro, benigno e útil, é irrelevante nos modelos relacionais básicos da criança. Se a criança só pode experimentar relações dentro do paradigma abusador-abusado, e se a percepção do terapeuta como abusador é mantida intensamente pela criança, algum grau de reencenação é simplesmente necessário para uma comunicação real e profunda desses sentimentos e crenças fundamentais. Fecha aspas. Ou seja, é importante que o analista reconheça e aceite os movimentos transferenciais do paciente, e não procure impor-se como objeto restrito às funções de aliado bom e prestativo. O segundo motivo, na leitura desse mesmo autor, é que, ao aparecer na reencenação parcial do trauma, a complexa trama de sentimentos, defesas, eventos e modos de relação pode ser mais diretamente abordada na análise ou na psicoterapia. Em palavras que estão mais próximas do que compreendemos e aceitamos como parte do trabalho analítico, Freud já havia escrito, né? Abre aspas, não se discute que controlar os fenômenos da transferência representa para o psicanalista as maiores dificuldades, mas não se deve esquecer que são precisamente elas que nos prestam o inestimável serviço de tornar imediatos e manifestos os impulsos eróticos ocultos e esquecidos do paciente. Pois, quando tudo está dito e feito, é impossível destruir alguém em absentia ou em efígie. Fecha aspas. É difícil dar espaço para o surgimento e, mais tarde, para a compreensão e a análise da vida psíquica se não estamos dispostos a ocupar os papéis e as posições estabelecidas pelos movimentos transferenciais do paciente. O terceiro e último motivo, elencado pelo Stephen Pryor, relaciona-se à identificação com o agressor, da qual o Cláudio já falou. Ela pode gerar na criança a crença de que foi responsável pelo abuso, ou seja, de que adotava um papel ativo quando da experiência, sendo responsável pelo que ocorreu e, portanto, má. No extremo, bons objetos e boas relações não podem ser internalizadas, e a criança buscará rejeição e abuso porque são essas experiências que confirmam o senso de quem ou do que ela é. A imagem que o autor utiliza para ilustrar esse processo na clínica é a do paciente que vê a todos, o analista inclusive, como lobos em pele de cordeiro. Se o analista recua frente a esse modo de tomar os objetos, dizendo que ele não é o lobo, as angústias não serão trabalhadas e o paciente conservará o mesmo modo de relacionar-se. Não haverá mudança. Por outro lado, se o analista adota, simbolicamente, a roupagem do lobo enquanto trabalha e aprofunda a compreensão das angústias e das defesas do paciente, as lembranças dos traumas reais podem emergir, e o paciente começará a ver que o terapeuta, na verdade, é um cordeiro que suas percepções transferenciais vestiram de lobo.
O ponto aqui é oferecer os elementos para que o paciente empreenda o exercício, né, como o Cláudio já disse, de diferenciação entre o passado traumatogênico e o presente. Algo na linha do: as experiências terríveis que eu procuro aqui, porque já as conheço, não são iguais a isso que está acontecendo agora. As repetições nas quais o paciente adota uma posição passiva radical, atribuindo o papel ativo ao analista, permitem a mais próxima observação da experiência traumática e propiciam o campo para o trabalho analítico operar mudanças. Bom, peço desculpas pelo caráter meio sintético da apresentação e eu gostaria de terminar com uma história do anedotário clínico. Uma paciente procura o analista e, depois de algumas sessões, ao ser convidada para ir ao divã, começa a gritar a plenos pulmões que estava sendo estuprada. O analista foi tomado de considerações das mais diversas sobre o que os seus vizinhos de consultório pensariam ouvindo aqueles gritos. Começou a suar e pediu que a paciente falasse mais baixo. Sem sucesso. Pensou o que o paciente seguinte acharia que estava acontecendo ali e fez 3 ou 4 interpretações de afogadilho para acalmá-lo e para acalmar-se. Os gritos continuaram. Desesperou-se ao pensar sobre como sua carreira seria destruída se aqueles gritos, com aquelas palavras, chegassem aos ouvidos de seus colegas analistas. Disse que a paciente, para ela, né, que a paciente o julgara mal, que nunca faria esse tipo de coisa. Os mesmos gritos. Lembrou-se de um supervisor que recomendava o corte e tentou encerrar a sessão. A paciente intensificou os berros. Suado, irritado, desesperado e sem saber o que fazer, levantou-se, abriu a porta e disse que daquele jeito não trabalhava, que a paciente estava fantasiando e que devia ir embora e não voltar nunca mais. A mulher parou de gritar, levantou-se também e, ao chegar à porta, disse: igualzinho meu pai. Muito obrigado. Bom, boa noite. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite do Cláudio para mais uma vez estar aqui nessa instituição tão importante de difusão da psicanálise, sobretudo trabalhando temas da atualidade, e também agradecer ao querido Eugênio, amigo, colega, estar aqui. Opa, estou sem microfone, não nem percebi. Bom, eu, na verdade, acho que estou aqui porque há muitos anos trabalho com esse tema, né? Ligado, sobretudo, à questão do abuso sexual incestuoso, né? E trabalhei muitos anos em supervisão, e também em capacitação na lide da violência contra a mulher e violência contra crianças e adolescentes, né? E tenho escrito algumas coisas, né? O livro Cena Incestuosa, alguns trabalhos para o projeto Cavas, lá na UFMG. E o que eu vou trazer para vocês, né, tentando não me repetir, né, não repetir o que os colegas tão bem falaram, né, digamos, alguma coisa recente que eu andei falando lá em Bauru enfim, que vai ser publicado agora numa revista, e eu percebo que no meu trabalho, sobretudo nos últimos anos, depois do advento da internet, né, meu trabalho vem desde 89, mas recentemente, depois do advento da internet, eu percebo o impacto das imagens, né, que estamos expostos, os casos que nós estamos expostos, impacto de nós adultos e impacto para as crianças, né? Então, eu percebo que é quase
já vai se tornando uma espécie de metodologia, eu começar tentando pensar nas imagens, exatamente porque se a gente faz um filminho na cabeça, ele ajuda a gente a pensar e a gente consegue diminuir o impacto das cenas que nos invadem. Então, para hoje, eu escolhi 2 exemplos, né, imagéticos. Imagético nesse sentido de um relato que possa nos dar subsídio para refletir algumas questões. Eu vou pegar mais questões que fazem borda com o social e vou tentar refletir alguma coisa. E depois, ao falar dos efeitos da violência sexual, também escolhi como eixo a violência sexual contra crianças, né? O mal-estar na atualidade disso, né? Pelo volume, né, e a incidência em criança, adolescente. Eu vou falar desses efeitos mais do lado do abusador, já que Cláudio e Eugênio falaram tão bem, algo que eu falaria em cima do Ferenc, dos efeitos na criança, né? Então, o primeiro exemplo, ele ocorreu em 2015, não sei se vocês ouviram na mídia, né? Ouviram. Se trata da cidade de Melgaço, que fica na Ilha do Marajó, a 290 quilômetros de Belém. É a cidade de pior índice de desenvolvimento humano do Brasil, que tem 26 mil habitantes, né? E que tem um problema alarmante de exploração que atinge crianças, exploração sexual, que é as meninas que vão nas balsas que transportam as cargas entre Belém e Manaus, né? Essas meninas são chamadas as balseiras e elas vão vender açaí, farinha, palmito e muitos outros produtos, né? Mas elas acabam fazendo programa com os balseiros, né? Em troca, então, de dinheiro, comida e até combustível, né? E quem denuncia essa situação é um bispo da região, né? Que há 30 anos é testemunha disso, e ele conta... Não deu um milagre que um bispo esteja... não é Boston, né? Assim, é Melgaço, né? No nosso país ainda temos uma igreja protetora dos oprimidos, né? E ele diz assim: eu já vi uma mãe que levava uma menina de 10 anos para uma dessas balsas. Depois um homem aparecia com R$ 2,40 e um pequeno balde com vísceras de porco ou boi. E é isso que vale uma menina nessas regiões, né? Muitas jovens se tornam mãe aos 13, 14 anos, né? Uma dessas jovens que engravidou diz o seguinte: a gente tinha levado limão e mais um negócio. Aí eu peguei e ofereci. Ele falou que queria ficar comigo, falou que eu era bonita. Aí eu falei que ficava com ele, entrei no camarote dele. E, ao ser indagada com que frequência isso acontecia, ela disse: acontece muito, né? Ora, a gente sabe que manter relação sexual com menor de 14 anos é crime de estupro de vulnerável, com penas que variam de 8 a 15 anos de prisão. E o delegado da região tenta fazer alguma coisa, conscientizar os balseiros e caminhoneiros, né? Mas, digamos, sem muito sucesso, e esse bispo já foi ameaçado de morte várias vezes. Bom, um segundo exemplo imagético é um filme, eu não sei se vocês assistiram, que eu considero um dos mais contundentes e radicais em termos de retratar a violência sexual incestuosa, que é Miss Violence, né? Esteve aí, acho que num festival, se não me engano, em 2016, é o Festival de Cinema aqui em São Paulo. E nesse filme, o que acontece é que, a partir do suicídio de uma das 3 irmãs, no dia de aniversário, né? De 11 anos dela, né? Esse filme investiga o tabu do incesto, já que o clã é dominado por um patriarca que vive com a mulher, as filhas e 4 crianças que poderiam ser
netos dele, né? E o interessante desse filme é que ele mostra a normalidade da situação. É um contador que sai todo dia para trabalhar, as crianças vão à escola e 2 mulheres cuidam da casa. E a máscara de normalidade da família começa a ruir a partir do suicídio de uma das meninas no 11º aniversário dela, e o serviço social começa a investigar o caso, né? E é interessante porque o filme é muito bem feito e o diretor capta isso filmando em plano médio, né? E ele vai dando toda uma ideia do ambiente sufocante, ele descolore a cena e o tempo inteiro tem um abrir de portas e janelas na casa, né? E as fotografias, a fotografia desaturada mostra assim uma ausência de expressão de sentimentos, digamos assim, um cinema da melhor qualidade para expressar o ambiente violento, né? E, na verdade, então, ele transmite com precisão a incrível repressão e o pacto de silêncio diante das relações anormais que vigoram dentro da família, né? E o único, até uma certa altura, o único homem que aparece é esse pai, e o medo das meninas com a aproximação da puberdade, né? E, na verdade, o que o filme denuncia, eu não vou fazer spoiling se alguém quiser ver, né? O que o filme denuncia é a tomada de consciência em relação à violência doméstica escondida entre as 4 paredes dos lares. Isso que o Ferenczi fez, né? E que foi tão difícil, demorou tanto tempo de ser enxergado, né? E o filme mostra, então, também como na família incestuosa a função paterna é sempre falida, né? Ela é substituída pelo mestre, pela figura do mestre, o qual não é mais o pai, e nem o homem, e nem o esposo, e nem o companheiro, né? É apenas um mestre, com todo o poder que ele impõe, né? E é interessante essa ideia das portas e janelas se abrindo e fechando, porque justamente o Claude Lévi-Strauss, o antropólogo que estudou as relações elementares do parentesco e também escreveu Antropologia Estrutural, ele vai dizer que uma mônada sem portas e janelas é justamente o que remete à situação incestuosa endogâmica, porque, para ele, a exogamia e a proibição do incesto, elas possuem menos um valor negativo e mais um valor permanente e coextensível a todos os grupos sociais, né? Então, tem um valor positivo, já que afirmam que a existência social de outrem só existe pela proibição do casamento endogâmico, né, para introduzir e prescrever o casamento com um grupo diferente da família biológica. E isso, por nenhuma razão biológica da consanguinidade, mas por uma razão social. Só o casamento exógamo é que resulta em benefício social, né? E é nesse sentido que Claude Lévi-Strauss, depois de décadas de confronto da visão freudiana de totem e tabu com os antropólogos, né, confirma, né, pela antropologia de campo, né, com os índios brasileiros, sobretudo, que a exogamia fornece a regra fundamental e imutável mantenedora da existência do grupo enquanto grupo, né? Então, que é a proibição do incesto que faz essa passagem entre natureza e cultura. Ora, agora um terceiro aspecto que eu vou tomar, né? Os dados da ONG SaferNet, que lida com crimes contra criança e adolescente na internet, são alarmantes, né? Em 8 anos de existência, até 1915, quando foi a última vez que eu olhei esses dados, foram 3.606.419 denúncias, com 585.778 páginas e 72 mil hosts localizados em diferentes idiomas.
Em primeiro lugar, então, dessa violência na internet está a pornografia infantil e, em segundo lugar, a apologia e iniciação a crimes contra a vida. Já em 2008, quando essa ONG começou, para surpresa deles, foram 500 pedidos de ajuda online por dia de crianças e adolescentes que foram constrangidos pela pedofilia virtual, né? Com o advento da internet no celular, houve um crescimento geométrico desses casos de pedofilia na internet, já que em um espaço curto de tempo é possível obter uma imagem no espaço público, num banheiro, por exemplo, com um celular, né, e colocá-la online. O aliciamento se dá através de uma forma de violência cujos danos, talvez aquilo que o Cláudio falava em relação aos danos da fantasia, os danos do abuso real, agora nós temos um terceiro problema com a internet, que é o quanto que os danos são talvez maiores dos atos pedófilos virtuais do que os presenciais, pelo tempo que eles duram. Né? E às vezes anos, pelo terror que submetem, né? Tipo, se você contar para os teus pais, eu vou matar você, ou eu vou matar seus pais, né? E pela dificuldade de denúncia e de percepção da agressão, né? Isso foi corroborado por várias instituições que trabalham com isso, né? E eu acho importante a gente conversar disso coletivamente, porque, de alguma maneira, um dos efeitos justamente desses atos de abuso, de pedofilia, de pornografia infantil na internet, é esse efeito, como o Lévi-Strauss traz na questão do incesto, de clausura, de fechamento. Né? Quer dizer, um excesso de presença do abusador. E é curioso que, paradoxalmente, bom, hoje em dia, a gente está assistindo isso em outros âmbitos também, mas a internet, que é o instrumento de máxima comunicação global e múltipla, traz esse potencial de enclausuramento no segredo da transgressão. Né? É um paradoxo. Né? Bom, se a gente for pensar no Freud, Mal-Estar na Cultura, né? Freud trouxe nesse livro uma reflexão contundente de que não se tratava mais da terceira ferida narcísica do homem, produzida pela psicanálise, quando constatou a existência do inconsciente, quer dizer, que o homem é descendente dos macacos, como quis Darwin, que a Terra não é o centro, que a Terra não é mais o centro do universo, como se acreditava, né? A partir de Galileu, né? Mas agora se trata da quarta ferida narcísica, né? Que é a força destrutiva do narcisismo, né? Quer dizer, o que Freud diz é da fúria narcisista destrutiva, que o ser humano serve de objeto de fúria a ser humilhado, estuprado, assassinado, violentado, né? Alvo da expressão de ser único, imortal e autoengendrado, que habita desde o primórdios cada um de nós, germe daquilo que Freud chamou de fúria narcísica destrutiva, que elimina todo obstáculo outro à sua ilusão, ou que compele a constituição de um super-eu pedófilo, tão rígido e destrutivo contra a criança em nós, como a fúria dela contra a qual se ergue. Né? Nesse sentido, Freud vai mostrar, né, o narcisismo como raiz da agressividade, né, o obstáculo contra o qual a civilização e a vida social têm que dar conta e que nos torna possível, quase impossível pensar no humanismo natural. O humanismo é sempre uma árdua conquista. Isso, de alguma maneira, o Cláudio também já abordou. Né? Quer dizer, Freud, de alguma maneira, já tinha a elaborar o mito do assassinato do pai primordial e a proibição desse assassinato no germe da constituição da sociedade humana, em Totem Tabu, né, já tinha mostrado isso. Né?
a autoridade da sociedade ainda significa a constituição de leis e de mecanismos de aprimoramento delas a partir do zelo pelo seu cumprimento pelas instituições designadas pelos homens. Ora, mas as leis são feitas pelos homens para regular e inibir atos aos quais todos os homens estão sujeitos pela sua constituição pulsional. Cláudio começou falando disso, né? Mas as leis são falíveis, são incompletas, são uma criação humana, né, que precisa de constantes revisões e cuidados vigilantes para que ela possa, de fato, ser eficaz como evitadora e mediadora de conflito, como garantia do exercício múltiplo e complexo da liberdade humana. E outro ponto a considerar nessa questão do agenciamento da fúria primária narcísica destrutiva é o primado do fálico agressivo. Nesse momento, eu acho que é isso que está em jogo, que está em questão na contemporaneidade, com o movimento Me Too, com todo o movimento feminista, especialmente das mulheres negras, base aí de tudo que está vindo de transformação, né? Quer dizer, o que está em jogo? A força física do macho da horda, que o Cláudio começou a falar, essa figura emblemática, né, do primata, do homem primordial, digamos, com o porrete, a mulher sendo arrastada pelos cabelos, né? Quer dizer, a força física do macho da horta, contra a qual a força física de uma mulher ou de uma criança não pode nada. Só a força física de outro macho ou a força das armas empunhadas por um homem ou uma mulher ou a força das leis e seus efeitos, né? Talvez a dita intuição feminina, né, seja o desenvolvimento aguçado da percepção dos sinais de uma agressividade contra a mulher que sempre poderia vir, né, e que, em defesa do ponto de vista físico, levaria a outras reações de proteção contra a invasão externa e interna da brutalidade da sexualidade. Os efeitos patológicos de sofrimento histérico e paranoico de uma invasão indesejada são a antítese do despertar da potência sexual feminina, que vai de encontro à força fálica masculina no ato sexual desejado e amoroso. Bom, e a crescente adesão das mulheres à prática esportiva das lutas do MMA, né, dá o que pensar, já que falam também de uma tentativa de fortalecimento físico, né? Bom, então agora eu passo para as reflexões, né? Vou tentar resumir, né? Eu acho que, segundo o Chaim Samuel Katz, eu gosto dessa reflexão dele, que a pedofilia provoca uma repulsa e um horror generalizado, porque a imagem que cada um tem de si mesmo, enquanto criança e ainda não adulto, enquanto ser desamparado, essa criança em nós, que o Cláudio terminou a sua fala, né, e que o Eugênio também trouxe, né, no que digamos, essa criança desamparada, ela oferece uma barreira de repugnância a atos diretamente sexuais com as crianças, né? Porque no que se denomina comumente de pedofilia, emerge a imagem de uma criança exposta às violências de algum adulto como mera vida, né? Aquilo que o Agamben chama, né, da vida nua e crua, a ser usada a bel prazer aqui do ato sexual do adulto, né? E o que fazer dessa pedofilia que está sempre emergindo na contramão do nosso horror consciente dela, né? Já Pierre Benyosi, que é um psicanalista e um antropólogo francês, e também o Racamier, né, vão diferenciar uma incestualidade constitutiva de uma incestualidade patológica, né?
A constitutiva seria aquela que nos fala o complexo de Édipo, enquanto circulação de afetos e intensidades pulsionais, dirigido aos primeiros cuidadores e deles para as crianças. Já a incestualidade patológica, ela fala de uma confusão de diferenciações e de uma erotização dessa confusão. Para ele, a sociedade de hoje é incestuosa nesse sentido do ataque às diferenças e às diferenciações. Eu dou um exemplo. Quando uma mãe usa a foto da filha no seu Facebook para se referir a ela, né? Isso é uma confusão, uma indiferenciação geracional, né? Seria uma situação de uma incestualidade, né? E, de alguma maneira, para ele, a interdição do incesto, ela guarda simbolicamente algo do pacto civilizatório pelo qual todos aceitam abdicar de alimentar desejos egoístas e violentos e direcioná-los para fins mais criativos, de modo que a razão e a solidariedade possam triunfar sobre as paixões impulsivas e egoístas e autodestrutivas, ameaçadoras da coesão grupal, né? Bom, e nos últimos anos a gente vê um aumento significativo, o Eugênio e o Cláudio também falaram isso, né? Das consultas ligadas à violência contra criança e adolescente, né? E por que será que tem esse aumento? E o Benhozzi vai propor que se deve ao submetimento e vulnerabilização social que floresce no capitalismo mundializado, né? Uma vez que elas ocorrem em todas as classes sociais que não a questionam e não a denunciam, né? Então, há no mundo contemporâneo uma incestualidade latente. Já eu, né, desde 2010, eu me pergunto sobre o que está acontecendo nesse sentido, que vai desaparecendo uma barreira entre a infância e a idade adulta, né? Quer dizer, o que a psicanálise trouxe através do estudo da sexualidade, né? Dizia respeito a um processo de humanização pautado pela diferença entre dois tempos do desenvolvimento psicocognitivo sexual, que é a infância e a idade adulto, mediados por dois períodos de passagem, que seria o período de latência e adolescência, etapas garantidas pela família composta de ao menos pai, mãe, juntos ou separados, homo ou hétero, que investem afetivamente em filhos. Mas parece haver, nesse momento, uma homogeneização em curso na sociedade que enfraquece essa distinção. A exposição excessiva às imagens abertamente sexuais com ou sem pornografia, será que não está tornando precoces os processos de sexualização, tendendo a eliminar esses períodos de passagem, né? E é nesse sentido, então, que eu me pergunto se a gente não está assistindo a uma pedofilização da sociedade, já que, de certa maneira, esses períodos são importantes de serem distinguidos, pois apenas aos 16 anos está pronto o aparelho neuronal cognitivo que vai dar os instrumentos de consciência e razão para alguém decidir alguma coisa, né, ter alguma liberdade e autonomia em relação à sua subjetividade desejante e não ficar submisso à sua, sem mediação, à sua própria sexualidade ou à invasão da sexualidade do outro, né? Bom, agora, então, vou terminar falando um pouquinho algo que eu tenho trabalhado em relação ao abusador sexual, né? Ou, se a gente quiser, o adulto perverso, e eu gosto de usar um termo do Boris Cyrulnik, que é o de predador psíquico, que viola não o corpo, mas o espaço psíquico, viola a capacidade de sonhar e de devanear, né?
esse predador psíquico não se permite sentir empatia, enquanto empatia da maneira como Freud define, que é a de viver em representações algo que é da ordem das ações, das emoções, do pensamento do outro, né? O perverso, pedófilo ou incestuoso, desprovido de empatia, só experimenta seu próprio mundo mental e é da maneira mais sincera do mundo que ele goza com sua filha ou com o menino que ele ama tanto verdadeiramente, até o momento que ele não os ama mais e os afasta sem a menor representação dos problemas que infligiam neles, né? Então, esse pai ou padrasto incestuoso é a tal ponto narcísico e egocêntrico que ele se anima e adquire ânima, vamos dizer assim, vida, impulso vital, sempre através do desejo de controlar todas as coisas, dizendo em seu depoimento que aquele ato só aconteceu uma vez quando aconteceu durante um ano todo, né? Os predadores psíquicos são aqueles que manipulam o espírito dos outros, como bonecos desejáveis, que são performáticos, que não têm nenhuma inibição, né? E, nesse sentido, eu gosto de pensar que, em termos da concepção de perversão, naquela concepção trazida pelo psiquiatra e psicanalista Robert Stoller, que vai justamente definir que a essência do ato perverso é a hostilidade, não é a libido, é a hostilidade, né? A perversão é definida por ele como um interjogo essencial entre hostilidade e desejo sexual, né? O que está em jogo e que está presente de forma na fantasia perversa latente ou manifesta é a hostilidade, a vingança, o triunfo e a desumanização do objeto. Alguém machucando alguém é o traço principal de qualquer das suas formas, né? E, de alguma maneira, essa fantasia perversa foi construída a partir dos remanescentes das ruínas da história do desenvolvimento libidinal e da dinâmica familiar do abusador, né? Então, o que está em jogo é essa ideia de que o elemento estruturante primordial é o ódio. E é uma forma erótica do ódio aquilo que preside o ato perverso, né? É o desejo de machucar o outro, né? Então, o prazer e o corpo estão mais a serviço do poder do que do erotismo. Foi o que o Conrado Caligari justamente apontou no caso de Boston, né, dos padres pedófilos, que eu achei muito bem apontado, quando ele diz que era a coisa, você faz esse ato libidinoso para mim, porque só assim eu vou te dar a hóstia em nome de Jesus Cristo. Quer dizer, essa relação de poder, né, que está em jogo, é isso que eu acho que é um exemplo disso, né? E que o trauma se torna triunfo, né? Nesse caso, o que está em jogo é a desumanização do objeto, né? E o objeto, nesse caso, é sempre descartável e a promiscuidade está sempre em jogo, né? Quer dizer, a hostilidade na perversão assume a forma de uma fantasia de vingança escondida em ações que a dissimulam, que tem a função de converter um trauma infantil em trauma adulto. A excitação sexual é produzida por uma operação da cena traumática infantil, portanto vivida passivamente, em um triunfo vingativo adulto, imaginado ativamente, sendo incrementada pelo caráter de ato arriscado, ou seja, que pode ser descoberto. Tenho tempo de ler só mais um paragrafinho? Yes. Deixa eu só achar, porque eu acho... eu acho que esse paragrafinho, ele complementa... Deixa eu só ver nessa bagunça onde é que ele está. Ele complementa alguma coisa que o Cláudio e o Eugênio falavam, né? Não, que eu queria falar justamente como que
é o Kemper, em 62, acho que eu me lembro de cor. Em 62, o Kemper é o primeiro que escreve um livro, né? Foi recentemente que eu soube isso. Está aqui. Não está. Mas, enfim, ele que escreveu um livro, A Síndrome da Criança Espancada, que foi a partir desse livro de 1962 que foram feitas as legislações no mundo inteiro de controle, de punição da violência. E no nosso caso, como sempre no Brasil, nós temos uma realidade que é a de Melgaço, mas as nossas leis são as melhores do mundo. E no caso da violência sexual, não é de outra forma, né? Já que nós temos uma legislação bastante desenvolvida. E em 2008 foi incluída no ECA a lei que criminaliza a produção, compra e posse de material de pornografia infantil e a prática de assédio a crianças pela internet. A idade de 14 anos foi estabelecida como limite abaixo do qual qualquer relação sexual é considerada estupro de vulnerável, violência presumida em relação a incapaz de decidir em relação à sexualidade. E em 2009 teve uma alteração importante no Código Penal. Os crimes sexuais não são mais considerados contra os costumes, mas contra a dignidade sexual. Então, eu fiz relação nesse sentido, porque foi um livro que levou a alertar um problema, como que o livro do Ferenc que não foi entendido na época da sua feitura, digamos assim, também trouxe toda uma compreensão que hoje, como nós três falamos do Ferenc e consideramos ele uma pedra angular, né, sem desmentir nada do que Freud trouxe, né, no trabalho contra a violência contra crianças. Muito obrigada, gente. Miss Violence. Deixa eu ver se eu tenho agora. Não, eu tirei, acho que a indicação aqui. Miss Violence. Bom, então, está aberto para comentários, perguntas. Eu fiquei meio... Você falou tanta coisa terrível. Oi. É que recentemente alguns canais que são considerados neoconservadores, eles criticaram muito uma reportagem da Rede Globo que categorizava a pedofilia como uma doença. Minha dúvida seria considerar, mesmo que não seja crime, mas seja apenas doença, de alguma forma não seria uma forma de amenizar o papel do agressor, tratando ele como se fosse uma vítima da doença da pedofilia? Ótima pergunta. Eu tirei essa parte porque não cabia no tempo. Posso responder? Sim, claro. Primeiro? Depois vocês falam o que vocês acham também, que como veio em sequência da... no caso, a pedofilia, ela é uma doença, né? Por exemplo, na Inglaterra, nos ônibus, na parte de trás, vem um número, né? Escrito, onde os pedófilos podem ligar para esse número se eles sentirem impulsos, né? Quer dizer, de cometerem atos pedófilos, né? Então, acho que a gente tem que discriminar, né, que há uma doença, pedofilia, né? Ou seja, um adulto pode, por todo esse dinamismo da própria história libidinal, ter esse desvio perverso, vamos dizer assim, nesse sentido, desvio perverso no sentido da atuação de fantasias, né, com crianças, algo que socialmente, em todos os sentidos, é algo proibido porque é prejudicial, né, ao menor. Ora, o fato de
de poder ser tratado não significa que não possa ser punido, né? Uma coisa é punir, né? E aí vem a questão, pode-se punir sem tratar, né? Qualquer pedófilo vai aceitar um tratamento ou não? Só a punição adianta? Tudo indica que não, que quando há punição sem tratamento, o ato volta a se repetir, quando o pedófilo é libertado, né? E toda a questão é uma discussão complexa, mas eu acho que a gente pode distinguir que a pedofilia é uma doença sem, por isso, não ser conivente com a não punição de um ato pedófilo. Né? Bom, eu diria o seguinte, outro dia estava numa palestra assim, e uma pessoa, estavam falando sobre pedofilia, e aí uma pessoa levantou já sei, era o dia que deram uma volta pelo Brasil e pegaram, não sei, uns 500 pedófilos, né? Assim que, sabe, essas operações policiais assim que foram em todos os estados. Aí surgiu uma pergunta muito interessante, porque quem é um pedófilo? Não é? Aquele que utiliza pornografia infantil é considerado pedófilo? Não é? Eu acho que não. Eu acho que não. Enfim, eu acho que a curiosidade humana, a sexualidade humana tem tantas variáveis que não estou dizendo, vamos lá. Eu não assisto pornografia infantil. Sabe por quê? Tenho medo de gostar. Entendeu? Não. Então, eu acho que a gente tem que ter cuidado com isso, de quem é o verdadeiro pedófilo, não é? Quer falar alguma coisa? Não sei se posso acrescentar muito. Só tenho a impressão que pode ser importante considerar também, né, como a Renata disse, que há uma necessidade de distinção aqui de dois âmbitos diferentes, um deles ligado ao tratamento, né, à patologia, e né, no rame das coisas há uma certa nosografia psicanalítica, e o âmbito legal. Tá? Ou seja, podemos considerar, né, ao atender um paciente que o que ele apresenta é um quadro psicopatológico, mas esse quadro, ao enfrentar, né, a dinâmica social, ele é punível. Né? E talvez eu tenha a impressão, mas não estou sozinho nisso, né, que um dos movimentos que se percebe, por exemplo, em internet, em relação a isso, diz respeito a uma tentativa de reconhecimento social da pedofilia como prática aceitável socialmente de satisfação sexual. Né? E nisso, o âmbito jurídico, social, diz não. E a psicanálise também. Né? Então, aí há a concordância. No ato, né, ou na prática, há este limite social, portanto, né, e, obviamente, aí determinados grupos podem procurar reconhecimento social para essa prática. Né? Não sei, só para acrescentar alguns elementos, né, para essa discussão. E vocês, o que acham? Aqui tem uma pergunta. Aqui. Eu estou ouvindo vocês falarem e pensando aqui comigo. Obrigada. Toda psicopatologia, toda espécie de patologia, ela começa de forma gradativa. Então, não seria o início da patologia a questão de cultivar fotos de forma inocente? O início que começa a se propagar, a se intensificar? Quem sabe por isso que é proibido, né, consumir imagens de pedofilia. Quem sabe seja isso uma tentativa. Uma coisa para se pensar, porque é o início.
Pode ser. Aqui tem outra pergunta. Boa noite. Eu gostaria de agradecer, né, a exposição de vocês. E eu gostaria de escutar um pouco o que vocês pensam sobre o acompanhamento da família, né? Porque a gente costuma pensar a questão do incesto, claro, né, pensando aí no abusador e na criança. Mas também a gente costuma acompanhar famílias que têm outros elementos. Então, os irmãos, e aí tem algumas relações de uma certa preferência do abusador por um ou por outro, ou de uma mãe que, né, sabe, mas que não impede. Então, um pouco o que vocês pensam sobre essa composição complexa, né? E também pensando um pouquinho no conceito de transmissão psíquica, né, do Caes, do Abraham, Torok, e de como que a gente pode aí linkar ou pensar um pouco essa dinâmica através desse ângulo. A tua pergunta é central, eu acho, para a compreensão, por exemplo, de como um autor como Ferenczi pensa essa dinâmica, né? Tentando dividir isso, né, para compreender melhor. A tua pergunta traz um pouco o germe da resposta, né? A dinâmica familiar, ou a cena de abuso ferenciana clássica, né, que está no Confusão de Línguas e que o Cláudio descreveu, envolve uma situação de busca infantil por ternura, que encontra no adulto uma resposta passional, né, sexual, ou violenta também. Aí no final desse artigo ele trabalha algumas dessas possibilidades, e aí isso se desdobra num segundo momento, em que a criança procura um outro adulto de confiança, procurando reconhecimento para aquilo que aconteceu, né? É em parte um reconhecimento perceptivo, né, e é em parte também um reconhecimento da experiência. Normalmente, sem ser traumático, né? Até aí não é traumático. Até aí, vai dividir, isso, né? Aí, bom, diferentemente, ponto fundamental. Este outro adulto, via de regra, é a mãe. E é a mãe porque, como o Cláudio disse, uma porcentagem absurda, né, a epidemiologia, digamos assim, do abuso sexual é o incesto, né? A grande maioria dos casos são de abusos sexuais intrafamiliares, então incestuosos. O resultado é que, desde o início, portanto, dessa concepção, você tem que considerar a mãe, né? Mas aí não só a mãe, também outras figuras que podem, a quem a criança possa recorrer, né? Procurando elaboração, procurando elementos para poder elaborar uma experiência como essa, já que, né, via de regra, o adulto, o agressor, vai dizer que nada aconteceu, que a culpa é da criança, né? Acho que eu comecei a responder. Sim. Mas... Então, eu vou continuar. Então, essa situação onde a criança vai procurar alguém que possa lhe dar algum tipo de explicação do que foi que aconteceu, a criança não está ainda traumatizada, tudo bem. Mas, dependendo de como a pessoa responde, não é, essa pessoa a quem a criança se dirige, pode ser traumático ou não. Vou contar uma história de uma moça que eu conheço. Me contou uma história da infância dela. Diz assim, então, uma vez eu estava voltando da escola e uma pessoa me chamou, diz assim, você quer uma balinha, não sei o que, entrou numa obra, um lugar em construção, e ficaram aí se bulinando, enfim. Aí a criança saiu de lá com as balas, né? Assim, tipo, estava tudo bem. E foi lá para a casa da mãe. Disse, mãe, olha, balas. Mas como é que você conseguiu isso? Não, um cara lá me levou lá e o que vocês fizeram? Não, a gente nada assim. Não. A mãe disse assim, meu Deus, não conta para seu pai. Meu, como assim não conta para seu pai?
ela não conseguiu acolher essa criança de maneira alguma. Acabou sendo uma situação terrível. Eu falei para minha mãe, se meu pai souber o que aconteceu lá, tanto minha mãe quanto eu, a gente vai pagar muito caro. Então, a mãe, nesse sentido, não diz, não é nada, não é? Assim como tem gente que sequer reconhece, mas qualquer situação que não seja um acolhimento verdadeiro, acaba sendo, justamente pela maneira que o adulto responde, reage, uma questão traumática, porque a criança... E, aliás, quem sabe muito do traumatismo vem a posteriori, né? Mesmo que a família não consiga acolhê-la, pode se manifestar mais para frente. Bom, primeiro queria retomar um pouquinho o que você colocou, que eu achei muito interessante, porque tem um paradoxo aí mesmo. Quer dizer, a gente tem imagens hoje em dia na sociedade de crianças erotizadas, né? Eu me lembro numa Bienal que tinha um russo que fotografou umas meninas absolutamente erotizadas, com consentimento lá, oficialmente, né? Que não eram propriamente imagens pornográficas, mas imagens altamente erotizadas com consentimento dos pais, da sociedade, enfim. Uma outra coisa é quando, na pornografia infantil, as imagens são geradas à revelia da criança, né? Por exemplo, se você entra num banheiro público, fotografa um menininho fazendo xixi e coloca isso numa rede de pornografia infantil, enfim, pessoas que atuam essas fantasias. E aí, justamente, tem toda a diferença entre fantasias eróticas com crianças que não são atuadas, que faz parte do imaginário de cada um, que se for perturbador e impedidor da sexualidade será trabalhado numa análise ou não. Outra coisa é uma fantasia atuada, né, de pornografia infantil com um material que aprisiona uma criança numa posição à revelia dela ou dos seus familiares, né? Quer dizer, antes mesmo de chegar a essa progressão, a gente tem esse paradoxo e essa questão, né? Agora, só complementando em relação à tua pergunta, eu acho que é isso mesmo, quer dizer, muitas vezes há certas posições de crianças na família que são preferenciais em relação ao abuso sexual. Por exemplo, alguém que tem um defeito físico ou tem algum grau de disfunção, né, psíquica. E, de fato, a situação abusiva e incestuosa na família, ela nunca é entre dois. É um quadro familiar. Isso que esse filme Miss Violence mostra muito bem, né? E, de alguma maneira, por exemplo, às vezes a mãe está num lugar incestuoso, né? Por exemplo, é muito frequente, pelo menos na pesquisa que eu fiz, era muito, na época que trabalhava de supervisora no Cearas, que era justamente um centro, ainda um centro de atendimento ao abuso sexual familiar, onde se atende a família toda, né? Antigamente, hoje em dia não mais, mas se tratava o abusador e a criança e a família. Porque realmente as consequências são para todos. A destruição familiar atinge todos. E era muito comum, digamos, a situação incestuosa entre pai e filho acontecer em famílias onde a mãe ocupava um lugar matriarcal, né? Eu me lembro um caso de uma mãe de santo, né, onde o poder aparentemente indiscriminador vinha dela. Então, você tem razão, a situação é muito complexa, nunca é entre dois, né, como o caso que o Cláudio trouxe daquele austríaco. Ele fazia tudo isso com a conivência da mãe da filha, né? A mãe sabia, né? Não me lembro. Sim, a mãe sabia, né? A mãe sabia. Né, e permitia que o pai abusasse a filha e tivesse todos os netos que a mãe ajudava a cuidar, né? Então, mas só que tem uma coisa, por mais submetido que esteja, depois de 24 anos,
né, com todos esses mecanismos psíquicos de identificação do agressor, quando ela teve a oportunidade, ela fugiu. Né? Isso é importante, é um bom augúrio, digamos assim. Sim. Homo sacer. É do Agamben, né? E essa opção pelo aquele mais frágil, aquele que tem a disfunção, o problema psíquico, ou seja, não há nisso tudo uma ideia de usar o frágil por isso, porque eu vejo nele alguém que não é alguém, né? Isso não seria uma coisa muito mais cultural e por conta da própria questão do próprio capitalismo, como colocou, não é produtivo, né? É um imigrante, é um pobre, é um coitado, é uma criança. Todo esse processo, quando a gente pensa que a solução poderia vir através de leis, isso me preocupa um pouco. Eu vou explicar para vocês por quê. Esse tipo de situação, me parece que quanto mais proibida, mais a intenção e a atenção e a libido. A ideia que me passa é que talvez a solução efetiva seria realmente, primeiro, o tratamento, sim, e uma séria discussão na sociedade da visão do outro, seja ele a criança, a mulher, etc. Por isso que toda vez que toma essa discussão, tem aquele filme do Von Trier, né, que fala a ninfomaníaca, eu não sei se vocês lembram, tem uma cena que tem um pedófilo. E é nítido o sofrimento dele em razão de ser pedófilo. Aí é que, por isso que eu acho que há uma diferença, aí eu não sei, eu não tenho conhecimento suficiente, entre esse doente, que consegue ver a doença, e aquele outro que não vê o outro. Ou seja, esse é o homo sacer. Eu posso fazer o que eu quiser. Ele pode morrer, eu posso matar, e daí vai. A diferença entre um psicopata e um perverso, digamos. Mas eu queria completar exatamente o que ela está falando. O que eu queria completar do que ela falou é essa distinção entre porque tem vários filmes que retratam o pedófilo num sofrimento. E existe aquele que não tem sofrimento nenhum, que filme vende. Então, eu queria entender essa distinção entre aquele que reconhece sua doença e sofre, e aquele que não tem lei para ele. Então, acho que já está até meio entendido, né? E ele faz e vende, se apropria de imagens e passa para outros, enfim. Quer falar? O ponto complexo dessa discussão, sem dúvida. Eu estava ouvindo um pouco e pensando como nessa descrição que toma a pedofilia, seja como uma espécie de crescente, né? Ou seja, a pessoa aos poucos vai se aproximando de determinado conteúdo ou de imagens e até no final, né, pode chegar ao ato, e como há um caráter, às vezes, de não conseguir controlar, né, esse movimento, a gente está próximo de uma descrição de perversão que aproxima isso de quadros de adicção, né? Ou seja, tentando pensar isso, né, de um jeito... Uma questão mais impulsiva. Sim, né? Assim, sim. E aí, né, se a gente tomar essa linha de leitura, eu acho que a categoria fica menos clara, né, embora seja interessante, porque alguém pode, né, ao modelo de quem tem uma dependência, em determinados momentos, né, ter a vontade de agir, né, impulsiva, incontrolada, né, e depois se arrepender do ato, por exemplo, né, se sentir profundamente culpado. Então, eu não sei. Eu queria, para encerrar, eu queria dizer que me chamou muito a atenção uma imagem que está acontecendo, que ninguém aqui na mesa mencionou, nem no público,
que é verdadeiramente um horror o que está acontecendo nos Estados Unidos de Norte-América com aquele animal de Trump, que separa as famílias, as crianças das mães, assim tipo por 50 dias, 60 dias. E é um horror, porque as crianças voltam totalmente regredidas, crianças de 5 ou 6 anos querendo mamar na mãe, sabe, assim. E o mais interessante que eu acho é que, porque uma das questões da identificação com o agressor é justamente a imitação. Então, olha, eu vi na televisão, essas crianças voltam para casa da mãe, né? O que elas brincam? Esposas, está sendo o cara lá da prisão, né? Então elas ficam muito profundamente marcadas. A brincadeira é uma tentativa de poder elaborar isso, mas eu acho que vai ter muita gente, umas 3.000 crianças, né? Traumatizada mesmo, né? Um horror. Posso falar só mais uma coisinha em relação à questão que ela trouxe, que eu acho importante? Eu acho assim, a pessoa que sofre, como o Eugênio disse, que tem sentimento de culpa, essa está numa boa linha de ser ajudada, né? E é lógico que o tratamento pode acontecer com ou sem punição. O problema com que não sofre, e aí sim o que você colocou tem tudo a ver, e a lei incide sobre ele, se ele não tiver, qual que seria o papel, ao meu ver, de uma possível abordagem numa prisão de uma pessoa que não se responsabiliza pelo que fez? Seria responsabilizá-la. E isso para qualquer pena. A lei só não adianta mesmo. Para qualquer crime. Enquanto a pessoa não se responsabiliza e não percebe aquilo que fez, e por que a lei social incidiu, a lei penal a partir do social incidiu, não adianta nada, porque ela vai continuar a repetir, né? Era só esse acréscimo. Peraí um minutinho. Nos casos onde o adulto não dá ouvido ao relato da criança, e pensando esse adulto como mãe, existe a possibilidade de a confissão à mãe ser uma estratégia de sobrevivência da criança fadada ao fracasso por o incesto ferir narcisicamente a mãe enquanto parceira sexual preterida do pai? Como uma espécie de complexo de Édipo invertido, não sei se pode ser pensado assim, não seria a conivência materna um modo de preservação da autoimagem da mãe? O Eugênio trabalhou muito isso num livro chamado O Terceiro Tempo do Trauma, né? Quer dizer, nessa dinâmica assim organizada, o mundo psíquico da mãe, né, e as experiências dela, um pouco, né, também retomando a tua pergunta, que eu acho que a gente não respondeu integralmente, né, então não sei se vamos conseguir também. Você falou do Caes, do Nicolás Abra e da Maria Toroca, mas, bom, tentando descrever isso, né, de uma maneira, adotando um pouco suas palavras, qual que é o problema? Ao ouvir esse relato, sem dúvida, né, o mundo interno da mãe vai ser acionado defensivamente de todas as maneiras possíveis. Não fala para seu pai. Por exemplo. Isso significa, ou pode significar, se sentir preterida, né? Isso pode significar a reativação de experiências dela, traumáticas, né? Isso pode significar o fim da fantasia de que foi capaz de montar uma família funcional, e contínua e capaz de sei lá, criar os filhos em segurança, digamos assim, né? Então tudo isso fica ouriçado frente a um relato, né, de abuso sexual. E às vezes normalmente não é uma questão ou seja, uma questão conscientemente pensada e organizada, né, mas uma reação defensiva, no final das contas, compreensível até, né? É um relato demolidor, né? Se levado a termo, demolidor. Maiores fantasias, um dos maiores temores das mães é justamente isso, né? Que aconteça, porque isso se refere então à sua incapacidade
né? Então, é um problema, sim. Bom, gente, acho que já passou. Muito obrigado. Muito bom papo.